Vamos lá? Chega aí com a gente. Então é o seguinte, na aula de hoje nós vamos falar sobre cinemática vetorial. E aí você deve se recordar, obviamente, que tivemos uma aula completinha, bonitinha sobre vetores. Exatamente porque nós vamos precisar trabalhar agora aquelas grandezas que antes elas eram trabalhadas de forma escalar, como espaço percorrido, velocidade, a aceleração. Agora nós daremos um caráter vetorial a elas. Como assim, Bruno? Agora velocidade, aceleração, deslocamento, eles terão um caráter vetorial. Se eu vou tratar essas grandezas agora com um caráter vetorial, deixa eu só pegar aqui um outro, pronto, se eu vou dar agora esse caráter vetorial a essas grandezas, significa que aqueles três parâmetros que determinam o vetor, que são eles, módulo, direção e sentido, serão muito importantes agora, ó. Então, se eu vou tratar isso como vetor, vai ser importante agora não só o módulo, que representa a intensidade da velocidade, da aceleração ou do deslocamento, também a sua direção e o seu sentido. Então, mais uma vez, se eu vou tratar a grandeza, se eu vou atribuir a ela um caráter vetorial, eu preciso considerar isso aqui agora. E o mais importante é a gente começar a entender o que é esse tal de deslocamento vetorial. Você vai ver que é bem parecido, que em alguns casos ele pode coincidir com o espaço percorrido, né? Mas em muitos casos não irá. Então se liga aí, ó. Deslocamento vetorial. Beleza. Imagine o seguinte. O indivíduo saiu de uma determinada posição A, bem aqui. Então você tem aqui uma posição A. Eu vou dizer que essa posição A ela não corresponde à origem, tá? Então, a origem da minha trajetória vai ser bem aqui. Vamos fazer aqui um outro desenho. Pronto, esse aqui, fica bem bacana. A origem da minha trajetória é aqui. O corpo vai sair do ponto A e vai até um ponto B. Você concorda comigo que se ele saiu do ponto A e foi até o ponto B, esse aqui é exatamente o espaço percorrido por ele. É a variação do espaço. O que é o espaço percorrido? É o comprimento da trajetória. Se ele saiu do ponto A e foi até o ponto B, esse aqui é o espaço percorrido por ele. Bruno, e o que é esse tal vetor deslocamento? O que é esse deslocamento vetorial? Veja bem, o deslocamento vetorial, ou vetor deslocamento, vai ser o vetor que vai partir da primeira posição e a sua extremidade vai estar lá na última posição. Da seguinte forma, ó, o vetor vai sair daqui e pá, chega bem aqui. Obviamente, se é um vetor, o vetor é um segmento de reta orientado, né? Temos aqui que o meu deslocamento vetorial vai ser um segmento de reta que parte do ponto inicial e vai até o ponto final. Então aqui eu tinha um tempo T1, aqui eu tenho tempo T2. Mais uma vez, esse é o meu espaço percorrido, o seu deslocamento vetorial é a distância em linha reta entre o ponto A e o ponto B. E vamos representá-lo assim, ó. Vamos colocar um D com uma setinha em cima. Ô, Brunão, por que essa seta ela não fica assim apontando no mesmo sentido do vetor? Lembra, essa setinha em cima da letra, ela não indica a direção e o sentido do vetor. É simplesmente para indicar que isso representa uma grandeza vetorial. Então, como o deslocamento vetorial já está falando, né? É uma grandeza vetorial, tem que ser representado por uma letra
com uma setinha em cima. Então, o que eu posso observar aqui? Nessa imagem, quem é maior? O meu deslocamento vetorial ou o meu espaço percorrido? É óbvio que essa curva aqui, ela tem um comprimento maior do que esse segmento de reta. Logo, nessa situação em que eu tenho uma trajetória curva, o módulo do meu espaço percorrido vai ser maior que o módulo do deslocamento vetorial. E aí, deu para compreender o que é deslocamento vetorial? Uma outra forma de representar o deslocamento vetorial é da seguinte maneira, ó. O teu deslocamento, alguns materiais, você pode, quando você for pesquisar por outras fontes, você pode encontrar várias representações. Esse D com a setinha em cima, muitas vezes ele pode ser representado por ΔD, muitas vezes ele pode ser representado por ΔR. Então, Bruno, como é que eu vou distinguir? Meu amigo, se tem uma seta em cima, ele está falando de vetorial. Se tem essa setinha em cima para a direita, ele está falando de alguma grandeza vetorial. Simples assim, beleza? Uma outra forma de representar isso aqui, ó. Se liga aí. Eu vou fazer a mesma trajetória, tá? Olha só. Aqui vai ser a minha origem. Aqui eu vou ter o meu ponto 1, que é de onde ele parte de um tempo inicial. E aqui eu vou ter o meu ponto 2, que é o ponto final. Então, veja bem. Inicialmente eu tinha essa posição aqui, ó. Eu tinha essa posição que eu vou chamar de D1. E eu também tenho essa posição bem aqui, que eu vou chamar de D2. Uma outra forma de representar esse deslocamento vetorial é você fazer o seguinte. O seu ΔD é a posição final menos a posição inicial. Ou seja, o vetor deslocamento final menos o inicial. E aí é interessante porque você tem que lembrar o seguinte, ó. Quando você tem essa subtração, né? Na verdade, isso aqui é a soma de um vetor positivo com um vetor negativo. Assim, ó. D2 mais, eu vou somar com o vetor menos D1. Beleza? Então, para você calcular esse vetor resultante, ou vetor de deslocamento, você vai pegar esse vetor D2. Tá vendo o vetor D1? Ele não era para cá? Se o vetor D1 ele é para cá, quem é o vetor menos D1? É só eu inverter o sentido dele. Lembra daquela aula de vetor, cara, ó. Inverte o sentido desse aqui. Esse vetor não tem o mesmo tamanho desse? Tem. Tem a mesma direção? Sim, eles são paralelos. Só que ele tem um sentido oposto. Se ele tem um sentido oposto, esse aqui é o vetor menos D1. Que era exatamente o indivíduo que eu estava procurando. Olha, cadê teu vetor de deslocamento? Olha ele aqui, ó. Beleza? Então, uma outra maneira de representar esse vetorzinho deslocamento. Agora, deixa eu dar uma olhadinha aqui, ó. Vou apagar aqui, porque eu quero chamar a atenção para esse caso aqui, ó. Se você tiver uma trajetória retilínea, para uma trajetória retilínea, para trajetórias retilíneas, ou seja, trajetórias retas. O corpo ele vai sair aqui desse ponto 1, vai sair daqui. Eu vou dizer que aqui não é a origem, tá? Vou botar a origem bem aqui, ele não está partindo da origem. Ele vai sair desse ponto e vai chegar até aqui, ó. Opa! Então aqui eu tenho o ponto P1, onde ele saiu no instante T1, e aqui eu tenho um ponto P2, onde ele saiu no instante T2. Observa aqui comigo. Se ele saiu desse ponto e veio em linha reta para esse ponto aqui, qual foi o espaço que ele percorreu? Foi esse aqui, concorda comigo? Se ele saiu desse ponto e caminhou em linha reta até chegar a esse ponto, esse aqui corresponde exatamente ao seu espaço percorrido, ou ΔS. Beleza. E Bruno, e cadê o vetor de deslocamento aí nesse caso? Pera aí, vamos lembrar. O que é o vetor de deslocamento?
É o vetor que sai da origem, né, de onde ele partiu, até onde ele chegou. De onde foi que ele partiu? Ele partiu daqui. Onde foi que ele chegou? Ele chegou aqui. Olha o teu vetor de deslocamento aqui, ó. E aí, nesse caso, o espaço percorrido tem o mesmo comprimento, tem o mesmo módulo do que o vetor de deslocamento? Sim. Então, se a sua trajetória for retilínea, apenas para trajetórias retilíneas, eu vou ter que o módulo do deslocamento é igual ao módulo do espaço percorrido. Beleza? Deu para compreender o que é deslocamento vetorial? Então veja bem, se você saiu de um ponto, deu um rolê por ali e voltou para o mesmo ponto, tipo isso, ó, saiu daqui, passei por aqui e voltei para cá. Qual foi meu espaço percorrido? Tudo isso. Qual foi o meu deslocamento vetorial? 0. Porque se eu for traçar um vetor do ponto de partida ao ponto de chegada, ele não vai ter módulo. Então aqui o meu deslocamento vetorial seria nulo, entretanto eu teria, ó, um espaço percorrido grandão. Show de bola? Importantíssimo você compreender essa relação entre espaço percorrido e deslocamento para a gente comentar o que vem depois, beleza? Agora vamos comentar um pouco sobre o tal vetor velocidade. Pronto, vamos falar aqui agora sobre velocidade vetorial média. Pensa comigo, você aprendeu que a velocidade ela é a rapidez com que eu percorro uma certa distância. Então veja, se eu desloco 10 metros em 20 segundos, eu tenho uma certa velocidade. Se eu desloco os mesmos 10 metros em 15 segundos, opa, eu fui mais veloz, porque eu percorri a mesma distância em um tempo menor. Não é assim que você aprende? Você aprende que a velocidade ela é a rapidez com que você percorre uma certa distância. Velocidade é rapidez. Só que a velocidade que nós vimos anteriormente era aquela tal velocidade escalar média. Se eu falo velocidade escalar, pensa bem, quando você dá um nome e um sobrenome a uma coisa, imediatamente você já imagina que deve vir outra coisa por aí, não é isso? O meu nome não é só Bruno, que tem vários Brunos. Aí coloquei Bruno Érico, que era para ser Bruno é Rico, aí colocaram só Bruno Érico, juntaram e ficou Érico. Aí mamãe colocou Vieira, papai colocou Carvalho. Agora Bruno Érico Carvalho tem poucos no mundo, inclusive esse rapaz aqui que vos fala, beleza? Então quando você coloca um nome e um sobrenome no negócio, é porque supõe-se que já tem outro. Então, velocidade escalar média. Bom, se eu tenho uma escalar, eu vou ter uma que não é uma escalar. Então aqui ela é a vetorial. Então pensa bem, eu quero fazer um paralelo aqui com você, eu quero que você preste atenção. Veja bem, quando você tinha a velocidade escalar média, você pegava o espaço percorrido, beleza, e você dividia ele, ó, pelo tempo gasto. Era o tal ΔS sobre ΔT. Não esquece, sempre que você tem ΔS, é variação de alguma coisa. ΔS, perdão, sempre que você tem um delta, é variação de alguma coisa, né? ΔS, variação de espaço, ΔT, variação de tempo. Bruno, por que na hora de calcular a velocidade escalar média, eu tenho que pegar o espaço percorrido? Pô, porque senão você pegasse seu carro e desse uma volta no quarteirão e voltasse para casa, se fosse pegar o deslocamento vetorial, a velocidade média do teu carro ia ser 0? Não faz o menor sentido, né? Então olha como isso é intuitivo a você, como você consegue pegar isso, ó, rapidinho. Se a velocidade escalar média, vou até colocar isso aqui porque é para tu sacar, ó. Essa é a escalar. Tu vai pegar o espaço percorrido e vai dividir pelo tempo na velocidade vetorial média, e aí nós a representamos assim, ó, o módulo
da velocidade vetorial média. Beleza? Você vai pegar o seu deslocamento vetorial e vai dividir pelo tempo. Então, sua velocidade vetorial média, você vai pegar o deslocamento vetorial, ou seja, o módulo do teu vetor deslocamento, e vai dividir pelo tempo. Como assim? Imagine essa situação aqui, ó. Você tem uma praça e aí a praça de forma circular e o rapaz fazendo uma caminhada, né? É importante cuidar da saúde para fazer a manutenção do shape. Ele saiu daqui desse ponto e fez isso aqui, ó. Opa! Saiu desse ponto A e digamos que ele percorreu aqui meia circunferência. Então, se ele percorreu aqui meia circunferência, lembrando, isso aqui é o espaço percorrido por ele. Eu chamo de ΔS. O que é o deslocamento vetorial? Deslocamento vetorial vai ser a distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada. Vai ser isso aqui, ó. Esse é o teu deslocamento vetorial. Vamos colocar aqui o Dzinho. Beleza. Tá aqui teu vetor de deslocamento. E aí, você acha que quando eu for calcular a velocidade escalar média, vai dar o mesmo valor da velocidade vetorial média? É claro que não. Porque se você observar esse comprimento, é bem menor do que esse aqui. Caímos naquele caso inicial, né? Que é quando você tem a trajetória curva. Nesse caso, o módulo do vetor de deslocamento é menor que o módulo do espaço percorrido. Só para a gente dar melhorar isso aqui, ó. Se uma semicircunferência teria esse raio R, né? Se eu quisesse calcular a velocidade escalar, quem seria o meu espaço percorrido? Espera aí. Como é que você calcula o comprimento de uma circunferência? Comprimento de uma circunferência é 2πr, não é isso? Então, se aqui eu tenho meia circunferência, eu tenho só πr. E eu vou dividir isso pelo tempo. Ok? Como é que eu calcularia o módulo da minha velocidade vetorial média? Você vai pegar aqui, ó. Qual é o comprimento desse vetor? Pô, daqui para cá é R. Daqui para cá é R. Ele tem um comprimento de 2R. E nós vamos dividir pelo tempo. Então, esse valor aqui, ó, não vai dar igual a esse aqui não, tá? Ok? Vamos continuar. Falando um pouco das características dessa tal velocidade vetorial. Continuando ainda falando dela, né? Essa velocidade vetorial ela vai ter algumas características. São elas: módulo. Nós vamos ter a direção. E teremos também o sentido, beleza? Então, nesse caso aqui, ó, se eu pegar mais uma vez aquela situação, como é que ficaria aqui a direção da velocidade? Seria na direção do movimento, da tendência do movimento. Como é que ficaria, o sentido, né? O sentido fica o mesmo sentido do movimento. Como é que fica a direção? A direção aqui seria tangenciando a minha trajetória. Beleza? Bruno, beleza. Agora deixa eu perguntar uma coisa. Nessa trajetória curva aqui, você colocou V1 e V2. Ok? Se essas duas velocidades apresentarem o mesmo módulo, por exemplo, se eu disser que o módulo de V1 é 10 metros por segundo e o módulo de V2
também é 10 metros por segundo. Eu posso dizer que V1 é igual a V2? Não. Veja bem, por que ainda assim V1 é diferente de V2? Lembre-se, para eu dizer que dois vetores são iguais, eles devem apresentar mesmo módulo, mesma direção e mesmo sentido. E esses dois vetores aqui, por mais que eles apresentem o mesmo módulo, eles não têm mesma direção e sentido, ok? Então, esses dois vetores aqui não são iguais, entretanto, os seus módulos, sim, seus módulos são iguais. Inclusive, se teve uma variação na velocidade, nós podemos calcular essa variação na velocidade. Ó. Podemos fazer o seguinte. Como é que eu calculo esse ΔV? Lembra que lá na cinemática escalar, nas nossas primeiras aulas, nossa primeira ou segunda aula, falei para você, sempre que você tem um delta, representa a variação de alguma coisa. ΔT, variação de tempo. ΔS, variação de espaço. Lá nós vimos que esse ΔV aqui, ó, era a variação da velocidade. Entretanto, eu estava me referindo, eu estava atribuindo um caráter escalar para o meu ΔV. Aqui não, eu estou pedindo a variação, ó. Então já estou dando um caráter vetorial. Estou trabalhando com velocidade vetorial. Então como é que vai ficar isso aqui? Fica velocidade, o vetor velocidade final menos o vetor velocidade inicial. Análogo ao que eu falei anteriormente, meu querido, se você tem uma subtração, a subtração nada mais é do que a soma de um número positivo com um número negativo. Então aqui nada mais é que a soma de um vetor positivo com um vetor negativo. Pera aí, deixa eu ver se eu entendi. Então quer dizer que basta eu fazer assim, então, tá aqui meu V2. Ok, tá aqui seu V2. Tá aqui ele, imagine que seja o mesmo vetorzinho, tá? Aí eu tenho que pegar o meu vetor menos V1. O meu vetor V1, ele é assim. Se o meu vetor V1 é assim, o meu menos V1 é para onde? Para cá, ó. Tem que ter mesmo módulo, mesma direção e sentido contrário. Ó, vetor V2 menos o vetor V1. Ok? Quem é o teu ΔV? Vai ser esse aqui. Vai partir da origem do primeiro para a extremidade do segundo. Show de bola? Vamos continuar. Já falamos de deslocamento vetorial, já falamos de velocidade vetorial. Agora vamos falar de quem? De quem? Dela mesmo. Da aceleração vetorial. E aí nós temos que tomar cuidado com o seguinte. Aceleração vetorial. Veja bem, a aceleração ela é a rapidez com que eu vou variar a velocidade. Nós aprendemos assim lá na cinemática, mas como eu disse, nós vamos dar um caráter vetorial para a coisa agora. Mas você já aprendeu que a aceleração é a rapidez com que eu vou variar a minha velocidade. Só que variar o que da velocidade? Porque nós acabamos de ver aqui que basta eu mudar a direção e o sentido da velocidade que eu variei a velocidade. Então, não se prenda a essa ideia que variar a velocidade é necessariamente variar um módulo da velocidade. Eu posso variar somente o módulo da velocidade, eu posso variar somente a direção da velocidade, como eu posso variar o módulo e a direção do vetor velocidade. Isso é possível também. Já pensou? O carro está fazendo uma curva e o cara acelera. Ó. Espera aí. O vetor velocidade está mudando de direção? Tá. Se ele está acelerando, o módulo também tá? Tá. Então, ó, fique esperto nisso aí. Beleza? Como nós já aprendemos a calcular aquela variação ali do vetor velocidade, é óbvio que a minha aceleração vetorial, o módulo da minha aceleração vetorial vai ser quem? O meu ΔV sobre o ΔT. Ou seja, eu vou pegar aquele vetor, essa variação aqui no vetor velocidade, ó, e dividir pelo tempo.
aceleração vetorial é exatamente isso. É a rapidez com que eu vou variar o meu vetor velocidade. Por isso que ela é dada da seguinte maneira. Porém, temos que chamar atenção para alguns detalhes. Lembra que eu disse, ó, se você bota o nome e o sobrenome do negócio, é porque deve ter outro da mesma família. Se anteriormente, nas aulas anteriores, nós conversamos sobre aceleração escalar média, é porque tem uma aceleração aí que não é escalar. Tem uma aceleração que nós vamos chamar de aceleração centrípeta. Exatamente. Se liga aí, eu vou pegar aqui um móvel realizando um movimento circular. Olha aí que perfeição. Veja bem. Ele vai sair aqui desse ponto com a velocidade V1, vai passar por aqui, velocidade V2, bem aqui com uma velocidade V3. Show de bola. Esse móvel está se movendo nesse sentido aqui, ó. Pá. Pá. E show. E essas velocidades não têm o mesmo módulo. Não têm o mesmo módulo. Então veja bem. Se o módulo da velocidade V3 é diferente do módulo da velocidade V2, que é diferente do módulo da velocidade V1, tem uma aceleração atuando aí. Primeiro eu vou falar do módulo. Depois eu vou falar da aceleração que atua na direção. Então, quem é que atua no módulo? Quem atua variando o módulo do vetor velocidade é uma aceleração que eu chamo de aceleração tangencial. Essa aceleração tangencial, ela é responsável por variar o módulo do vetor velocidade. Ah, Bruno, peraí, tá fazendo sentido agora. Veja bem, essa tal aceleração tangencial, a direção dela é tangenciando a trajetória. Então, vou colocar bem assim, ó. A direção dessa aceleração tangencial. Tangencial, já está dizendo, vai ser tangente à trajetória. Bruno, e o sentido? Aí você tem que tomar cuidado. Porque essa aceleração tangencial, ela tanto pode atuar no mesmo sentido do movimento, tá? Ela tanto pode atuar no mesmo sentido do movimento. Se ela vai estar atuando no mesmo sentido do movimento, ela vai estar ajudando aquele movimento. O que que acontece? Eu vou ter um movimento acelerado. Se tiver no mesmo sentido, o movimento vai ser acelerado. Se tiver no sentido oposto, o teu movimento vai ser retardado. Beleza. Só que veja bem, nesse caso aqui, não só o módulo da velocidade variou, mas também a direção do vetor velocidade variou. E aí, essa aceleração que é responsável por mudar a direção do vetor velocidade, essa aceleração aqui é chamada de aceleração centrípeta. Então coloca aí, anota aí, ó, não esquece não. Coloca bem assim no cantinho, ó. Você tinha a tangencial, coloca aqui do ladinho. Aceleração centrípeta. O que que essa aqui faz? Essa muda o módulo da velocidade. E essa aqui é responsável por quem? Variar a direção do vetor velocidade. Beleza? Show de bola. A direção dela? A direção dela tá no quadro. A direção dela, ó, é perpendicular ao vetor velocidade. Centrípeta, qual é o sentido? Para o centro, pô. Centrípeta é apontando para o centro. Tá, ok. Mas o módulo dela, como é que eu calculo o módulo? Me diz aí, Bruno, como é? O módulo tu faz assim, ó. O módulo da aceleração centrípeta vai ser V ao quadrado sobre R. O que que é o R? É o raio da trajetória. O que que é o V? É a velocidade naquele ponto.
é a velocidade naquele instante. Então, beleza? É assim que você calcula a aceleração centrípeta. Então, se nesse movimento aqui eu tenho duas acelerações, eu posso dizer que a minha aceleração vetorial é a resultante da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta. A resultante. Ó, tem setinha em cima. Não é uma soma escalar, é uma soma vetorial. Beleza? Então, a soma vetorial da aceleração tangencial com a aceleração centrípeta vai dar a tua aceleração tangencial. Beleza? Vamos fazer uma questão? Vamos para cima. Opa. Pronto. Essa aqui. Vamos fazer essa questão aqui, ó. Se liga aqui nessa questão. Um ponto material percorre uma trajetória de raio 20 metros com movimento uniformemente variado. E a aceleração escalar 5 metros por segundo quadrado. Então vamos fazer aqui as anotações. Então temos aqui o raio 20 metros, a aceleração escalar 5 metros por segundo quadrado. Sabendo-se que no instante t igual a 0, sua velocidade escalar é nula, determine no instante 2 segundos. Então vamos lá. Vamos fazer aqui esse item A. Veja bem, se ele tem aqui uma aceleração escalar, que é a mesma coisa da aceleração tangencial, significa que o módulo dessa velocidade vai variar. Ou seja, era nula e vai aumentar esse módulo da velocidade aí. Ele quer exatamente essa velocidade no instante 2 segundos. E aí, nesse caso, como é que vai ficar? Você vai fazer o seguinte. Se vai ter aceleração escalar, esse aqui vai ser um movimento uniformemente variado. Logo, vai obedecer essa relação, ó. V igual a V0 mais AT. Esse aqui é o seu item A. Quem é a velocidade inicial? Bruno, ele disse que é nula. Ok, é 0. Quem é a aceleração? Bruno, ele fala que é 5. Vamos botar aqui, ó. E ele não quer a velocidade vetorial no instante 2 segundos? Beleza, então aqui vai ser 2. E aí, quanto vai ser o módulo da minha velocidade vetorial? Vai ser igual a 10 metros por segundo. Foi aí o nosso item A. Olha o item B. No item B, ele pede a aceleração tangencial. Já está no enunciado, galera. A aceleração tangencial ele tem o mesmo módulo da aceleração escalar. 5 metros por segundo quadrado. Olha o item C. Qual é a aceleração centrípeta? Acabamos de ver, que a aceleração centrípeta, o módulo dela, é dado por V ao quadrado sobre R. Quem é a velocidade no instante 2 segundos? 10. Quanto é o raio? 20. Nós temos aqui que 10 ao quadrado vai ser 100, dividido por 20, olha só, 5 metros por segundo quadrado. Tá aí a nossa aceleração tangencial, centrípeta, que coincidiu com a tangencial, né? E vamos para o item D agora. Qual é a aceleração vetorial? Pera aí. O que eu falei? A aceleração vetorial ela não é o resultante das duas acelerações? Então você vai fazer Pitágoras, ó. Faz o seguinte, vem aqui para o quadro, acompanha aqui no quadro comigo. Se eu tenho a aceleração tangencial e a aceleração centrípeta, se uma é tangente e a outra aponta para o centro, as duas fazem um ângulo de 90 graus, concorda? Então, quando eu for fazer aqui a soma vetorial, lembrando, soma vetorial não é igual a soma escalar, eu vou precisar considerar esse ângulo. Logo, vou fazer o quê? Teorema de Pitágoras. Vai ser igual tangencial ao quadrado mais o módulo da centrípeta ao quadrado. E aí fica moleza, ó. Tangencial é 5. Aqui também é 5. É isso. Vamos ter, ó,
raiz de 50. Eu posso escrever o 50 da seguinte maneira. 2 vezes 25, não posso? Quanto é a raiz de 25? A raiz de 25 é 5. E a raiz de 2? Pô, essa não tem, vai ter que ficar dentro, ó. Metros por segundo quadrado. Daí o modo da nossa aceleração vetorial. E aí, deu para compreender? Deu para sacar, para compreender essa diferença, essa relação entre deslocamento vetorial, velocidade vetorial? Viu como é bem semelhante a escalar? Só muda alguns detalhes, né? Mas é totalmente análogo e você consegue sim compreender. Beleza? Então nós vamos ficando por aqui, vamos encerrar essa aula agora, esse primeiro momento. E aí, até a próxima aula, vamos comentar depois a parte de movimento circular, leis de Newton. Então, até já já.